ao 26º capítulo do livro de ouro de Saint-Germain. Hoje vamos falar de autocorreção. E a autocorreção vai nos levar automaticamente para algo que está dentro de nós que precisamos de corrigir. Se é autocorreção, a única pessoa capaz de corrigir o que está dentro de ti és tu. E neste capítulo será mais um capítulo onde tu vais ter consciência de que apenas compete a ti próprio resolver todos os problemas que tu vieste a este plano físico resolver. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quando tu tentares responsabilizar quem está do lado de fora, quando tu tentares responsabilizar aquela pessoa que te fez mal, aquele relacionamento falhado, aquela amizade que deixou de ser amizade, alguém na tua família que por algum motivo te fez algum mal, ou falou mal de ti, ou criou alguma situação, tu vais perceber que nenhuma dessas pessoas é responsável pela vida que tu tens hoje. E a autocorreção, na verdade, é o quê? Nós falamos muitas vezes que neste plano nós vimos aqui para evoluir, para crescer, para ascender. E, na verdade, o que é que isto significa? Evoluídos, nós já somos todos. A verdade, nós já conhecemos totalmente a verdade. Porquê é que ela não se manifesta? Porquê é que eu não consigo ascender? Porquê é que eu não consigo evoluir? Porquê é que eu estou estagnada no mesmo patamar? Precisamente porque tens muita coisa para corrigir dentro de ti. E como é que tu acedes a esses problemas? Como é que tu consegues saber o que é que precisas de corrigir? Através da tua consciência. E a tua consciência é o quê? É quem tu és de verdade. Porque quando te perguntam quem tu és, o que é que tu respondes? O teu nome, data de nascimento, profissão, filho de, dás a morada, dás a tua formação, dás as tuas características físicas, as tuas características emocionais, dás uma série de coisas que nenhuma delas é quem tu és. Tu és a tua consciência e a tua consciência está num processo, está num caminho e que tem alguns véus, e são esses véus que te bloqueiam o fluxo, são esses véus que te impedem de ver mais além. E o que é que tu estás aqui a fazer neste plano terreno de terceira dimensão, que está a deixar de ser terceira dimensão? Estamos a muito pouco da quinta dimensão e por isso é que tem havido tanta alteração de energia. E, e então, quando nós vimos a este plano, é precisamente para curar essas feridas que estão plasmadas aqui no nosso corpo. E no nosso corpo energético, que guarda todos esses miasmas, essa antimatéria, que nós acabamos por criar, não é? Através das nossas ações, nesta vida, em vidas passadas, em muitas outras vidas que nós já vivemos, e nós também já falamos nisto. E então viemos a este plano precisamente para que haja um retardar, ou seja, neste plano as coisas são mais densas. Ao serem mais densas, o que é que acontece? A tua materialização então torna-se também mais lenta. E graças a Deus que é assim, porque se à medida que tu pensas, tu crias, se calhar em algumas situações isso seria fantástico, não é? Porque tu pensavas e criavas alguma coisa maravilhosa, mas imagina que estás num estado de raiva, que estás num estado de depressão, num estado de reclamação e que aquilo que tu dizes na hora não é o mais agradável. Se aquilo se materializasse na hora, seria realmente muito complicado. Então, o que é que tu precisas para essa autocorreção? Precisas de ter consciência dos teus pensamentos e dos teus sentimentos. E isto todos nós temos. Podemos não querer ver, podemos não aceitar, podemos não assumir que somos de determinada forma e que temos aqueles sentimentos para tratar dentro de cada um de nós. E, como nós também já falamos aqui, se nós somos a totalidade, e a totalidade é o quê? É tudo, e tudo
vivendo nós aqui num plano onde existe a polaridade, onde existe o positivo e existe o negativo, onde existe a luz e existe a sombra, se eu tenho a totalidade da luz, eu também tenho a totalidade da sombra. O que é que eu vou precisar curar? Aquilo que se manifesta em mim e aquilo que de alguma forma me faz vibrar mais intensamente no lado da sombra, no lado da dor. E como é que eu sei aquilo que me faz vibrar mais intensamente no lado da dor? Olhando para o outro, olhando para a reação que eu tenho quando o outro faz determinada atitude. E isto funciona para o bem, funciona para o mal. Os outros são o nosso espelho. Então, para que tu percebas de uma forma mais concreta, quando tu olhas para alguém e elogias de uma forma sincera, onde tu achas que aquela pessoa é extremamente boa pessoa, é bondosa, é agradável, é uma pessoa que faz tudo pelo outro, que é dedicada. Então, tudo aquilo que tu estás a ver no outro e se estás a sentir com bastante emoção dentro de ti, o que é que isto significa? Que tu tens todas essas características dentro de ti, mas que não assumes, não as vês, não as reconheces como sendo tuas. E então, olhando para o outro, é a forma que o universo tem de colocar um espelho da nossa alma. Então, olhando para o outro e reconhecendo essas características positivas, tu sabes que essas características também são tuas. Porque se somos tudo, então também nos pertence. O mesmo acontece do lado do mal. Quando tu olhas para alguém e aquela pessoa te irrita profundamente porque, porque é invejosa, porque é maldosa, porque está a trair, seja qual for a característica, sempre que mexer de alguma forma com uma intensidade mais profunda dentro de ti, é sinal que tu precisas de curar essa emoção aí dentro. Ou porque tens falta de valorização, ou porque tens falta de amor próprio, tens falta de confiança. Muitas vezes, isto é uma característica que nós vemos muitas vezes, que é o ciúme. E o ciúme é o quê? Mas é um ciúme que não é doentio, é um ciúme saudável. Não existe ciúme saudável. Existe falta de confiança, existe falta de amor próprio, existe dependência emocional, existe apego, porque ciúme é um sentimento, claro que depois há graus, mas ciúme é ciúme. Não há ciúme saudável, não há inveja branca, não há inveja boa. Tudo o que é negativo é negativo. Por que é que as pessoas arranjaram estas palavrinhas mais fofinhas para estas emoções? Precisamente porque têm dificuldade em aceitá-las dentro de si. E então é melhor eu dizer que tenho uma inveja boa, não é? Porque, uma amiga minha comprou determinada coisa ou fez determinada coisa, não interessa. Tenho uma inveja saudável. Não existe. Existe inveja porque, na verdade, é o quê? Eu gostaria de estar no lugar daquela pessoa. Quando nós temos consciência que existe este sentimento, primeira pergunta: porquê é que eu estou a sentir inveja? O que é que eu vejo do outro lado que eu gostava de ter em mim? Eu gostava também de ter determinado emprego, ou ter tanto dinheiro, ou ter um carro, ou ter uma casa, ou ter um relacionamento, seja o que for. Se eu gostava, então porquê é que eu não tenho? Precisamente porque eu tenho a crença dentro de mim de que eu não consigo. Então, se eu não consigo, se eu acho que não consigo, o que é que eu preciso fazer? Trabalhar essas crenças, trabalhar essa falta de incapacidade, de não acreditar, de não merecimento. Então, eu preciso de limpar dentro de mim. Para quê? Para que ao limpar, nós precisamos de limpar e voltar a colocar algo positivo. Tu nunca podes limpar e deixar um espaço vazio, porque tu nunca sabes o que vai vir a seguir. Então tenham sempre esta consciência, mesmo durante a meditação, sempre que vocês estão num processo de limpeza, podem limpar o que vocês quiserem, mas a seguir preencham-vos de algo que vocês precisam. Vamos imaginar, se vocês estão num processo de limpeza, de carência afetiva, de apego, de carência emocional, o que é que vocês fazem? Vocês limpam
transmutam esse sentimento. Nunca se esqueçam que nada desaparece, tudo se transforma. Então, limpam esse sentimento, limpam essa emoção e o que é que vocês colocam dentro de vocês? Confiança, amor, valorização, não é? Autoestima, tudo aquilo que é positivo. Então, estão a transformar aquela energia negativa em algo positivo. E isto é aquilo que nós chamamos de autocorreção. E à medida que vamos limpando, vão surgindo novas coisas. Nós estamos aqui precisamente para isso. Não, não caiam no erro de achar que vamos limpar aqui uma semana ou duas, fica tudo limpo e depois a vida será tranquila. Não, esqueçam isso porque isso não existe. Nós estamos aqui para limpar até ao último suspiro do nosso corpo físico, porque do outro lado continua exatamente igual. Portanto, quanto maior consciência tu tiveres de quem tu és, do que estás aqui a fazer, aquilo que precisas de limpar, para onde é que tu vais, como é que é do outro lado, como é que funciona o universo, tudo isto é das coisas mais importantes que tu precisas. Porquê? Porque na hora que tu desencarnas e deixas este corpo físico, aquilo que tu levas para o outro lado é aquela herança com que tu trabalhaste aqui neste plano físico e que te faz com que tu tenhas uma bagagem para que tu possas crescer, para que tu possas evoluir também do outro lado. E porquê do outro lado? Do outro lado que é aqui, não há este lado nem há o outro lado. É um contínuo. E se é um contínuo, nós estamos a trabalhar todos no mesmo sentido, para uma evolução. Para quê? Para que a nossa consciência se expanda cada vez mais e quando chegamos a um patamar onde conseguimos controlar o nosso inconsciente e o nosso consciente, ou seja, conseguimos controlar os nossos sentimentos, então aí sim podemos elevar-nos numa frequência maior, numa quinta dimensão, onde a frequência realmente é muito mais elevada, mas aí já temos uma maior consciência, um maior controle de quem nós somos, do que está dentro de nós, precisamente porque essa limpeza foi feita lá atrás. Quando fazemos essa limpeza, então já temos capacidade para criar de uma forma mais rápida. Aqui neste plano temos que trabalhar o quê? A paciência, o soltar, o desapego, porque nós sabemos que um pensamento e um sentimento associados estão a co-criar algo. Positivo ou negativo, não interessa, estão a co-criar, seja o que for. Nós estamos a enviar esta energia eletromagnética, não é? Pensamento e sentimento, estamos a enviar esta energia eletromagnética, que é o quê? A energia, uma onda, não é? Se é uma onda, vai colapsar com algo da mesma frequência com que eu estou a enviar, ao colapsar, vai haver uma probabilidade de se materializar na minha realidade visível. Ela, a partir do momento que está colapsada, já é real, não aqui neste plano físico, mas num outro plano. Eu só preciso de continuar a fazer o meu papel de trabalhar, estudar, ajudar e aquela materialização virá até mim. Portanto, aqui neste plano é limpar tudo o que é energia negativa, tudo o que é energia densa, e quanto mais te aparecem problemas, quanto mais aparecem situações que te incomodam, pessoas que te irritam, que te deixam mal disposto, que te deixam num estado de raiva extremo, agradece. Agradece porque aquela pessoa apareceu na tua vida precisamente como um ator para que te tenha provocado esses sentimentos e para que tu percebas, ok, estou a perceber, aquilo que eu estou a sentir não é o outro. O outro está a fazer com que eu veja que isto está dentro de mim. Então, vamos lá limpar esta irritação, limpar todos os problemas que estão aqui a surgir, esta incapacidade que eu tenho de ver em mim que isto também existe. Então, a partir do momento que eu tenho consciência, e quanto mais cedo tiveres esta consciência, melhor para ti, porque quanto mais negares, mais vais receber, mais vais atrair pessoas com essas energias, porque são vários atores. Nós não temos só um ator na nossa vida. Nós temos uma lição que nós precisamos de aprender, uma emoção que precisamos de limpar, e então esse ator vem ter connosco e provoca-nos uma situação onde nós vamos emanar esse sentimento. Essa reação que eu vou ter àquela situação vai ser aquilo que eu vou precisar de limpar.
Se eu rejeitar a situação, se eu culpar o outro, se eu não aceitar que o problema está dentro de mim, o que é que vai acontecer? Aquela situação vai ser resolvida, sim, com toda a certeza, mas logo à frente virá uma nova situação. E uma nova situação um bocadinho mais dolorosa, um bocadinho mais intensa, que te provocará um sentimento muito mais elevado, até que tu percebas, ok, vamos parar, vamos resolver o que está aqui dentro de mim, porque já sabes que enquanto não parares, porque só te compete a ti parar essa energia, enquanto não parares, a situação seguinte será muito pior do que a anterior. Porquê? Porque o teu nível de adormecimento é grande. E então precisas realmente que te despertem, que te abanem, que mexam contigo. E nós sabemos que o processo de despertar muitas vezes é difícil, muitas vezes é incomodativo, mas quem nunca adormeceu de uma forma profunda e precisou de ser acordado de uma forma abrupta, e quando acorda desta forma, qual é o sentimento que está aí dentro de ti? Não é? Ficas mal disposto, ficas zangado, ficas chateado porque não gostas, porque estavas num soninho tão bom, não é? Que de repente acordam para a vida real, ainda por cima uma vida cheia de problemas, onde tu não gostas, e, e tu acabas por culpar quem te está a acordar, que é aquilo que as pessoas fazem aqui neste plano. Culpam a vida, coitada da vida, ai, a vida é difícil, nós viemos aqui e a vida só nos traz problemas e eu não pedi para nascer. Nós sabemos que todos nós pedimos para nascer, que isto é uma bênção divina, este corpo que nós temos é a maior bênção que nós podemos ter, temos que agradecer pelo nosso corpo, agradecer pelas situações, agradecer pelos nossos atores, pelos nossos grandes mestres, que quando passarmos para o outro lado, não é? Quando houver a parte do desencarno, todos nós vamos lembrar de tudo aquilo a que nos propusemos. E muitas vezes nós dizemos, ai, eu devia estar completamente doido antes de encarnar para ter aceite esta missão, para ter aceite estas situações todas. Se calhar não aceitaste todas no sentido em que elas te estão a acontecer, ou seja, o que é que tu aceitaste? Aceitaste que vinhas aqui trabalhar, por exemplo, a falta de amor próprio. Ok? Eu vou encarnar e eu vou trabalhar a minha falta de amor próprio. Automaticamente há uma assembleia onde as pessoas se propõem a ser hum, atores, não é? Teus mestres, e tu vais escolher, olha, tu vais fazer isto, se eu não despertar, entretanto vens tu e fazes-me determinada coisa, ou seja, a partir da tua energia, da tua frequência, tu vais atraindo na tua vida essas pessoas que estão na mesma frequência vibracional que tu. Quando tu limpas, quando tu te elevas, a tua frequência é maior, não é? Então, se é maior, atrás coisas melhores. Então, o que é que isto quer dizer? Que a qualidade das pessoas que vais começar a atrair para ti, das pessoas, das situações, de tudo aquilo que acontece na tua vida, será muito superior. Com isto, mais uma vez, não quer dizer que a vida não te vai trazer problemas. Vai trazer problemas, o que é que muda? A forma como tu encaras os problemas, a forma como tu começas a aceitar as lições. E então começas a aceitar agradecendo, perguntando o que é que tens a aprender com a situação, integrando essa situação em ti e, e quando aceitas, quando transmutas essa situação, automaticamente tudo flui e tudo se resolve de uma forma muito natural e muito mais rápida do que quando estamos ali bloqueados, estamos ali presos à situação, que não deixamos que nada se resolva, porque, porque na verdade é o apego, a necessidade de controlar e o ego. O ego que quer que tudo seja da maneira que ele quer controlar tudo, quer ser aqui o chefe de tudo, e o ego não tem controle nenhum. O ego está aqui para servir. Isto é a pior coisa que tu podes dizer ao teu ego, não é? Que é tu estás aqui para servir, porque ele quer mandar, ele não quer servir. Não é? E então, quando tu colocas o teu ego a servir em favor da tua centelha, e na verdade o servir é o quê? É unificar-te, juntar o ego com a centelha, unificar-te com a energia divina e trabalhar a favor de quê? A favor da luz. Ah, que chatice, eu tenho que trabalhar agora a favor da luz, não é? Porque as pessoas acham
que trabalhar a favor da luz é um bocadinho chato. Tenho que ser boa pessoa, tenho que fazer tudo bem, não posso chatear. Não, podes te chatear. Qual é a diferença? A diferença é que quando tu te chateias, é o tempo que tu permaneces com esse sentimento dentro de ti. Ou seja, tu estás constantemente a ativar a tua consciência. Se tens algo negativo, é quase automático. Tu tens o sentimento, mas porquê que eu estou chateado? Por causa disto, isto, isto. Ok, vamos limpar. Limpamos, está perfeito. Não é? Então, trabalhar para o lado da luz é a melhor coisa que tu podes ter. Porque tu nunca deixas de ser quem tu és, nunca deixas de ser esse ser, essa consciência que tu tens de ti próprio, portanto, isso é teu, mas estás num estado de liberdade profunda, num estado de amor profundo, de alegria profunda, e haverá coisa melhor do que isto. Do que ter sentimentos negativos, ter raiva, ter ódio, ter preocupações, ter dificuldades em arranjar determinadas coisas. Porque será que eu vou ter dinheiro para comer? Será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas? Será que eu agora vou ter um emprego? E será? E o será é o quê? Dúvida, falta de confiança e falta de conexão com a energia divina. Portanto, quanto mais cedo tu te conectares e te ligares a essa tua centelha, e a tua centelha é Deus dentro de ti, e não há divisão alguma, estamos todos conectados, há apenas uma energia. Quando tu te conectas com essa energia, então o que é que está a acontecer? Estás em união perfeita e apenas tens que começar a usufruir. Porque é para usufruir, não é sacrifício. É a melhor coisa que tu podes fazer. E não há melhor sensação que essa. Acreditem que não há. Trabalhem nisso, unifiquem-se, trabalhem diariamente na vossa limpeza espiritual. Meditem, tenham consciência, escrevam tudo aquilo que vos incomoda e vão limpando. Não precisam de limpar tudo num dia, nós temos a eternidade toda, mas quanto mais cedo tiverem consciência, melhor para vós. E lá está, Saint-Germain sabe que há muitos estudantes neste momento, e nós já vimos que a forma como este livro está escrito, embora ele tenha sido escrito há muito tempo atrás, não existe passado, presente ou futuro, e é como se ele estivesse a ser escrito neste preciso momento. Nós já falamos aqui de um capítulo, vocês lembram-se, que ele falava da energia das mãos e falava até de alguns truques de beleza que nós podíamos usar essa energia para moldar o nosso corpo. E Saint-Germain está aqui a dizer-nos que quando ele nos deu esta energia, quando ele nos deu precisamente o uso destes raios, esta chama, através das nossas mãos, foi precisamente porque ele vê que há muitos estudantes que estão a ter uma evolução tão rápida que o próprio corpo não está a acompanhar isso. Então ele diz aqui o seguinte: se eu vos dei o uso do raio ou da chama através da mão, é porque as mentes de alguns se estão sintonizando mais rapidamente do que a elevação da estrutura atómica do corpo. Esta atividade de passar a mão por cima do corpo manterá o equilíbrio da aceleração da mente e a elevação da estrutura atómica. Ou seja, as energias estão tão altas que tem-se visto um despertar em massa. As pessoas estão a despertar de uma forma tão bonita, tão profunda. Cada vez as pessoas se conectam mais com a energia divina, cada vez as pessoas se conectam mais com a natureza, com a Mãe Terra, com as energias cósmicas e quando tu sentes realmente que o teu corpo, embora denso, né, nós sabemos que o nosso corpo acaba por ser muito denso, o nosso corpo físico, nós temos outros corpos e muitas vezes é como se o teu corpo não te pertencesse, quase como se houvesse aqui uma desconexão entre quem tu és, porque tu és a tua consciência, não é? Quem tu és, o que estás aqui a fazer e a tua elevação, quase como se não, se o teu corpo fosse tão pesado que há uma desconexão entre alma e entre corpo, entre espírito, e então, ao ter esse poder, não é? E até o poder do Reiki para potencializar os teus chakras, para ativares, para limpares os teus chakras e através da limpeza dos chakras nós limpamos muita energia negativa, não é? Porque os chakras são tudo. O que é que são os chakras? Os chakras são os nossos centros energéticos que nos conectam. E nós também já falamos aqui, e Saint-Germain fala nisto aqui à frente, que nós somos luz. E se nós repararmos,
Nós também já falamos aqui num capítulo sobre o espectro da luz. E a luz tem várias cores, não é? A luz branca é o quê? É a junção de várias cores. E então, quando há uma expansão dessa luz branca, há uma divisão de cada uma das cores. E nós conseguimos ver isso no arco-íris. Se vocês veem que o arco-íris são várias cores, e também já falamos aqui que são as cores dos nossos chakras, e quando se junta tudo, temos a cor branca e temos a cor preta. A cor branca é a projeção dessas cores todas, a luz preta é a absorção. E também nós já vimos, e por isso é que é importante haver uma sequência também destes vídeos. Eu sei que são muitos vídeos, alguns vídeos são longos, mas precisamente porque tem muita informação. E na verdade, este livro acaba por ser uma formação de como funciona o universo e tudo aquilo que tu precisas para ativares esse poder do eu sou dentro de ti. E como eu estava a dizer, a luz preta absorve, a luz branca espalha. E a luz preta, nós no universo, o vácuo quântico, onde há infinitas possibilidades, é um espaço onde não há luz. E não há luz porquê? Porque está tudo concentrado. Nós temos todas as possibilidades ali concentradas naquilo que nós chamamos o campo de ponto zero. É aquilo que nós chamamos de Deus, é aquilo que nós chamamos de todo. Não é? E todo é o quê? É tudo que existe. Então, se é tudo, são as infinitas possibilidades. E se nós também temos estes chakras dentro do nosso corpo, se nós somos constituídos pelos 7 chakras no nosso corpo e temos chakras fora do nosso corpo, então o que é que nós somos? Nós somos a junção dessas cores todas. Então, nós, quando estamos conectados e juntamos estas cores todas, e tu podes fazê-lo através da tua consciência, tu és o quê? Tu és o universo inteiro. Ou seja, tu tens o universo inteiro dentro de ti, porque tu tens esse campo de ponto zero dentro de ti, porque tu és tudo. Tu és filho de um Criador que te gerou à sua imagem. Então, se tu és a imagem de Deus, não é? Se tu foste criado à imagem e semelhança de Deus, então tu tens exatamente o mesmo poder que Deus tem. E Jesus já nos disse isto quando cá veio há 2000 anos. Ele disse, vós sois deuses. E nós somos deuses porque nós somos tudo, nós podemos ter tudo, nós podemos criar tudo. Quando é que nós não conseguimos criar tudo? Quando temos crenças de que não conseguimos criar tudo. Então o que é que precisamos de fazer? Limpar estas crenças. E muitas vezes as pessoas acham que o criar tudo tem a ver com dinheiro, tem a ver com riqueza material. E sim, também podes criar tudo. Mas quando tu te conectas com essa poderosa energia e quando tu sabes que podes criar o que tu quiseres, porque tudo está dentro de ti e o exterior é apenas a realização de quem tu és, então essas coisas deixam de ter qualquer importância para ti. Porque não é o dinheiro que vai fazer de ti mais feliz. Não são os bens materiais que vai fazer de ti melhor pessoa. E nós vemos isso diariamente em todo lado. Pessoas milionárias que se suicidam precisamente porque estão em depressão. Pessoas que têm bens materiais enormes, que estão em depressão, que se matam precisamente porque não estão realizadas com quem elas são. Então, o que é que lhes falta? Falta-lhes conexão. Colocaram tanta energia no que é exterior e a melhor coisa que tu tens para ver as tuas feridas emocionais, para elas saltarem cá para cima, a melhor coisa a fazer é ter muito dinheiro. Quando tens muito dinheiro, sentes-te de tal forma preenchido, ou seja, o que é que acontece? A tua mente vai deixar de estar preocupada em saber se vai ter que arranjar dinheiro, se vai ter que arranjar emprego, se vai haver escassez. Então, ao teres muito dinheiro, sabes que esse patamar está resolvido. Então, o que é que vem a seguir? O que é que vai saltar? Todas as tuas feridas emocionais, todos os teus bloqueios, porque não é o dinheiro que te traz a felicidade. Eu sei que toda a gente diz, não traz felicidade, mas ajuda. Sim, claro, estamos no mundo material, mas se tu não tiveres a conexão
com o teu interior, o dinheiro não vai servir de nada. O dinheiro vai potencializar muito mais as tuas feridas emocionais. Vai potencializar muito mais todos os problemas que estão aí dentro de ti. Agora, se conseguires associar as duas coisas, não é? A conexão divina. E ao haver conexão, consegues materializar tudo aquilo que tu desejas, até porque o dinheiro vai potencializar a tua essência. E se tu viveres na essência do mal, não é? O dinheiro vai potencializar o teu lado negativo. Se tu viveres na essência do bem, o dinheiro vai potencializar o teu lado positivo, podendo ajudar, podendo trazer muitos benefícios para quem está a viver neste momento em escassez. E tu sabes que quanto mais dás, mais recebes, sem medos e precisamente porque estás de tal forma alinhado com o Criador que Ele vai te abençoar muitas vezes mais do que aquilo que tu dás. E Saint-Germain fala-nos aqui num decreto que nós podemos usar cada vez que sentimos a nossa mente dispersa, quando nos sentimos um bocadinho longe e um bocadinho desconectados realmente com a nossa essência, então podemos dizer o seguinte: eu sou todo o poder e a minha presença eu sou o que sou. E nego-me para sempre a aceitar qualquer outra coisa. Ou seja, eu tenho que ser e sou o que eu sou e nego-me qualquer outra coisa que não seja a energia divina que está dentro de mim. Porquê? Porque se for outra coisa já sabes que é tudo menos essa energia. É o teu ego que está a levar-te para algo negativo. E ele continua dizendo o seguinte: é um erro, além de inútil, o estudante, depois de receber meses de instrução, deixar-se prostrar por um sentimento de depressão ou dúvida sobre o seu poder interior ou da sua habilidade para o aplicar. Esta atitude mental infantil, além de incorreta, fechará a porta à verdade no decorrer do tempo, ou seja, aquilo que falamos há bocadinho. Tu crias, sabes que está criado, continuas a tua vida sem ansiedades, sem preocupações, sem medos, soltando todo o problema e toda a situação, precisamente porquê? Porque tu sabes que está criado num outro plano e que virá até ti no momento certo. Que momento certo é esse? É o momento que o Criador quer para ti. É o momento que o Criador acha que é mais seguro para ti. Imagina que tu, por algum motivo, tu pedes, sei lá, algo espiritual e que tu tenhas a capacidade de, sei lá, ver seres de outras dimensões. Há muitas pessoas que pedem isso e eu, inclusive, já cheguei a pedir coisas que eu sei que na altura não vieram para mim, precisamente porque eu não estava habilitada e não estava no momento certo para receber determinadas informações. Mas por uma questão de ego, nós achamos que estamos preparadíssimos para receber determinadas informações e para ver determinadas coisas e que, tal como vimos aqui no capítulo passado, como a mestra Shahra nos disse, quando eles se tentam manifestar de alguma forma, nós fechamos os olhinhos muito bem fechados e encolhemos-nos com muito medo que eles nos apareçam, precisamente porque não estamos preparados para isso. Então, quando tu pedes determinada coisa, quem é a melhor pessoa, ou melhor, quem é a melhor energia que sabe se estás capacitado para receber isso ou não? É o teu Pai Criador, ou seja, Deus. E Deus vai-te dar, na medida certa, na hora certa, tudo direitinho como tu mereces. E muitas vezes mais do que aquilo que tu pediste. Imagina uma criança com 3 anos que pede uma bicicleta porque vai às compras com os pais e vê uma bicicleta, se calhar, de adulto. E diz, oh pai, eu quero esta bicicleta. Vocês acham que o pai vai dar uma bicicleta de adulto àquela criança? Não. Porquê? Porque ela não está habilitada a andar numa bicicleta de adulto, porque não é para o tamanho dela. Porque se calhar a criança ainda não aprendeu a andar de bicicleta e porque há várias etapas que precisamos de passar até chegar à fase adulta para andar de bicicleta. Ah, mas se calhar eu tenho que esperar tanto tempo. Sim, se calhar tens. Se calhar o tamanho do teu pedido é... E depois também depende, é assim, o tamanho do teu pedido pode ser muito grande para aquilo que tu tens para receber. E depois depende da capacidade que tu também tens para limpar o que está em ti. Muitas vezes tu estás a isto de ter determinada coisa na tua vida. Porquê é que tu não tens?
precisamente porque precisas de limpar. Mas se tu estás a criar resistência a limpar essa emoção, esse sentimento, então já falamos aqui que os seres da luz não têm pressa nenhuma, eles têm a eternidade, e então eles esperam que tu, de uma forma consciente, atives essa limpeza em ti. Quando ativares essa limpeza, então tudo virá a ti no momento certo. E tem aqui mais um decreto que Saint Germain nos deixa, que é o seguinte: eu sou a poderosa presença que governa a minha vida e o meu mundo, e eu sou a paz, a harmonia e o valor automantido que me levam serenamente através de tudo o que possa defrontar-me. Ou seja, quando tu tens a consciência de que tens este poder dentro de ti, tu podes automaticamente transmutar sentimentos negativos que vêm até ti. E isto é instantâneo. O sentimento vem, tu tens consciência, tomas consciência que aquele sentimento não é produtivo para ti, não é construtivo, e então o que é que tu fazes? Transmutas. Pedes para ativar, pedes para ter consciência dessa tua presença do eu sou. E o que é o eu sou? É o amor, é a harmonia, é a felicidade, não é? É tudo aquilo que é luz. Então colocas luz nesse sentimento e automaticamente ele será transmutado. E, e assim, todos os sentimentos que vêm até nós temos que agradecer. Temos que agradecer porque em algum momento nós sofremos alguma emoção, algum trauma que nos criou este sentimento. Então agradecemos a oportunidade de limpar aquilo que nós queremos, porque fomos nós que queremos, senão também não tínhamos dentro de nós. Então, esta, esta noção de responsabilidade, que muitas vezes é tão difícil de aceitar dentro de cada um de nós, é aquilo que nos traz, na verdade, a leveza. Não é? Porque quando eu assumo essa responsabilidade, é como retirar um peso de cima dos ombros. Né? Porque vocês, eu não sei se vocês conhecem, assim, no meu caso, pronto, eu conheço porque acabo por ter os pacientes que acabam por contar determinadas situações em que as pessoas já estão à espera que aquilo que o outro vai fazer. E quando as pessoas estão à espera daquilo que o outro vai fazer, o que é que elas estão a fazer? Elas estão a co-criar uma situação para a vida delas. E então a própria pessoa, depois, quando acontece determinada situação, a própria pessoa diz: eu já estava à espera que determinada pessoa me fizesse isto, porque eu já conheço aquela pessoa. Sim, porque aquela pessoa é tua mestre e tu não aprendeste à primeira. Então tens a segunda vez, tens a terceira, tens a quarta, até tu aprenderes. E a pessoa chega ao cúmulo de dizer: eu já estava à espera que ela me fizesse isto. No dia que tu aprenderes, aquela pessoa desaparece da tua vida. Ou então acaba por responder à tua energia de uma forma diferente. Mas tudo depende daquilo que tu és. E como falávamos há pouco, Saint Germain tem aqui uma frase sobre a aparição de fenómenos sobrenaturais na nossa vida. Então ele diz assim: eu vos asseguro que não necessitais desejar que se produzam manifestações sobrenaturais, porque o progresso natural do vosso ser produzirá abundantes manifestações quando chegar o momento. Porém, advirto que não me refiro às aparições dos mestres ascensionados, porque isto é algo inteiramente diferente e não se deve interpretar como fenómeno. Penso ser de grande sabedoria que o estudante, antes de ouvir ou ler alguma instrução, faça esta afirmação: grande presença eu sou. Levai-me dentro de vós, instruí-me e fazei com que eu retenha a memória completa destas instruções interiores. Então, o que é que Saint Germain nos explica aqui? Primeiro, à medida que nós vamos evoluindo, há manifestações sobrenaturais que se vão manifestando. E nós chamamos sobrenaturais porque não estamos habituados a elas. Quando nos habituamos, deixam de ser sobrenaturais e passam a ser totalmente naturais. Não é? É a mesma coisa que, sei lá, vou dar um exemplo simples, mas hoje em dia ter um telemóvel é a coisa mais natural que existe. Imaginem-se nos anos 80 a passear na rua e ver as pessoas coladas ao telefone ou viciadas até na internet, se isto era de alguma forma possível. Se vissem alguma pessoa assim na rua, seria algo sobrenatural. Até que, tanto que aconteceu, tanto que vimos as pessoas andarem desta forma, que
para nós hoje em dia é algo totalmente natural, não é? Ver pessoas a falar sozinhas na rua, imaginamos que estejam ao telefone, mas há uns anos atrás, se víssemos alguém na rua a falar sozinho, com certeza a reação não iria ser a mesma que temos hoje em dia. Portanto, as manifestações sobrenaturais vão acontecer. Estas manifestações sobrenaturais não é a aparição dos mestres ascensionados que Saint-Germain se refere, ele diz que isto é outra coisa, e, e ele dá-nos este decreto que é precisamente para que nós sejamos instruídos a fazer as coisas da melhor forma e para que não nos esqueçamos daquilo que temos que fazer. Mas ao fazer este decreto, nós não temos que ficar com ansiedade, com medo de que nos possamos esquecer das instruções, porque isto não acontece. As instruções são-nos dadas de forma a que o nosso inconsciente trabalhe de acordo com essas instruções. Ou seja, por exemplo, o teu inconsciente tem as instruções necessárias para que o teu coração bata, para que os teus pulmões respirem, para que todos os teus órgãos trabalhem de uma forma correta. E tu não tens que estar ansioso a saber se o teu coração está a bater no tempo certo, se os teus pulmões estão a inspirar e a expirar corretamente, porque isto é inconsciente. Então, quando tu pedes esta informação, quando tu pedes esta energia aos seres da luz, esta informação é-te dada e ela, de uma forma inconsciente ou até consciente, tu podes ter a consciência dela, mas sem ansiedades. E tu vais lembrar-te exatamente de tudo aquilo que eles têm para te dizer. E mais uma vez, São Germain fala-nos que não pode deixar de sorrir, porque ele vê que realmente há muitos estudantes que estão a muito pouco tempo de verem coisas surpreendentes, a manifestarem a verdadeira realidade, sem medos. E ele até nos deixa aqui um decreto que diz: Eu sou a única eterna e automantida vida em ação. E pede-nos, por favor, que deixemos de ter medo daquilo que chamamos morte. Morte não existe. Existe um largar deste corpo físico, mas para ir para algo mais subtil, para algo melhor, para algo mais elevado. E isto fomos nós que pedimos. Nós pedimos para vir a este corpo físico e quanto mais pudermos evoluir, quanto mais pudermos expandir a nossa consciência, muito mais leve iremos para o outro lado. Iremos desencarnar. E o processo de morte é, na verdade, um processo de adormecer. Quando tu te deitas na tua cama para adormecer e adormeces, tu não sabes o momento em que tu adormeces. Tu adormeces e estás a dormir. Simplesmente é assim que acontece e tu não tens consciência do momento exato em que tu vais estar nesse estado. A morte é exatamente a mesma coisa. Tu não sabes que morreste. Muitas pessoas não sabem que morreram. Muitas pessoas não sabem como é que conseguiram passar para o outro lado, porque na verdade as pessoas estão conscientes. Tudo é consciência. A consciência não morre. A consciência é ilimitada, é eterna. E eu acho que isto é das melhores coisas para dar alento às pessoas e trazer uma nova energia para aquelas pessoas que acham que isto é apenas este curto espaço de tempo que estamos aqui encarnados, que depois termina tudo. Depois deixamos de existir, que a morte é o fim e que é o descanso eterno. Infelizmente, se calhar para alguns casos eu acredito que isso seria bom pensar dessa forma, porque a pessoa faz a maior das barbaridades aqui neste plano e acha que depois tem o descanso eterno. E, infelizmente, quando chega ao outro lado, a pessoa se calhar irá ter uma pequena surpresa e irá perceber que o descanso eterno não existe. Existe a consciência eterna e a consciência depende das tuas atitudes, da tua energia, da tua frequência e que do outro lado, estando tu num corpo muito mais subtil, vais atrair automaticamente as energias que são compatíveis contigo. Portanto, na hora do desencarne, automaticamente tu ou desces ou sobes. E as pessoas que estarão contigo ao teu lado, se calhar podem não ser aquelas que tu desejarias, de acordo com o teu estado vibracional. Portanto, tenta refletir
um bocadinho sobre isto, sobre as atitudes, sobre o que pensas em relação aos outros, sobre a forma como tu ajudas, sobre a forma como tu te dedicas, sobre a forma como tu tentas compreender o universo, sobre o perdão, a forma como tu perdoas, se há pessoas que tu precisas perdoar e se tu achas que de alguma forma há alguém que te deve um pedido de desculpas ou que te devia pedir perdão, pensa que essa pessoa apenas fez o seu papel. Portanto, enquanto tu não perdoares, és tu que estás a agarrar esse carvão quente dentro do teu corpo e estás literalmente a queimar-te por dentro. Quanto mais depressa tu soltares essa dor, quanto mais depressa tu perdoares, e atenção, mais uma vez, o perdão não significa que tu tenhas que ter um relacionamento afetivo com essa pessoa. Significa simplesmente que tu soltaste o problema, compreendeste, aceitaste essa situação e percebeste também que se ficaste magoado foi porque havia algo em ti que precisava de ser curado. E quando curas, quando compreendes, quando transmutas, deixa de haver essa insatisfação dentro de ti, soltando o problema, perdoando o outro e avançando como o fluxo do rio na tua vida. E é assim que nós nos libertamos dos problemas que nos trazem o quê? Doença. Doença, envelhecimento, preocupações, situações negativas, carências, tudo aquilo que é negativo. Porque já vimos aqui que tudo o que é antimatéria, tudo aquilo que vai contra o fluxo divino, cria miasmas no nosso corpo. Se cria miasmas, cria o quê? Cria bloqueios energéticos e não deixa que o nosso fluxo energético, que a nossa energia divina, que o nosso chi, não é? Que é a energia vital, flua normalmente pelo nosso corpo. Então vai causar problemas de saúde. Também já sabemos que mediante o órgão que tu tens doente no teu corpo, fígado, pulmões, intestinos, garganta, os vários cancros no peito, seja o que for, tudo está associado a uma emoção. Se compreenderes o porquê de teres atraído para ti esse tipo de doença, vais saber qual é a emoção que está por detrás disso. Curando a emoção, curas o problema. Porque a manifestação no corpo físico é a última manifestação. Temos o corpo emocional, o corpo mental, o corpo energético, e quando conseguimos curar estes corpos, não chega ao corpo físico. E quando chega ao corpo físico, na verdade, é o último pedido de ajuda da tua energia a dizer ajuda-me, e então tem que se manifestar fisicamente para que tu possas ver, já que tu só olhas para o lado exterior, então para que tu possas ver, e quando tu olhas e dizes ok, tenho aqui um problema, vamos imaginar que é por exemplo um cancro do peito, um cancro da mama, tu olhas e dizes tenho um cancro da mama, ok, o que é que isto significa? Então vamos lá trabalhar todo este ressentimento, toda esta raiva, todo este ódio que tem a ver com este cancro. E é assim que muitas pessoas fazem transformações magníficas na sua vida, depois de chegarem ao último estágio, não é? Que é o estágio do corpo físico, e quando olham para esse estágio, para essa dor, para essa doença, então a pessoa desperta de uma forma fantástica, curando a doença, curando tudo, tornando-se uma pessoa maravilhosa, super leve, porque na verdade foi aquilo que achava que era uma desgraça que ajudou aquela pessoa a evoluir e a despertar. Depois também sabemos que há outras doenças que as pessoas acabam por ter como doenças de estimação, aquilo que eu chamo de doenças de estimação, porque na verdade traz algum conforto à pessoa que tem essa doença. Porquê? Porque tudo aquilo que nós insistimos em permanecer é porque nos traz algum conforto, não é? Porque de alguma forma nós acabamos por lucrar com isso. Então, aquela pessoa que é sozinha, que se sente abandonada, que não sente atenção por parte das pessoas, se quando tem uma doença percebe que à sua volta acaba por ter mais atenção, mais carinho, mais apoio, então ela própria, mesmo que seja inconscientemente, vai acabar por querer manter aquela doença no seu corpo, precisamente para que as pessoas venham até ela. Ou seja, é o caminho errado de, para ter essa atenção e para se conectar com as boas emoções.
para que vos aconteçam coisas maravilhosas na vossa vida. Vocês já sabem que é o uso da presença e eu sou, o uso e a consciência, o sentir, porque sem sentimento não existe nada. Saint-Germain deixa-nos aqui um decreto que é: eu sou a presença do amor divino em todo o momento. Se tu repetires isto várias vezes ao dia, tu vais ver coisas maravilhosas a acontecerem à tua volta. Porque se tu és realmente essa presença em todo lado, em todo momento, em tudo o que fazes, em tudo o que pensas, em tudo o que sentes, então tu vais ter consciência que essa presença é tudo o que é luz. E automaticamente o teu corpo vai transformar-se. Também já vimos aqui uma altura que Saint Germain nos disse que se nós trabalhássemos isto intensamente durante 6 semanas, nós nunca mais seríamos os mesmos. E 6 semanas é um mês e meio. E um mês e meio passa a correr. E se passa a correr para os teus problemas, para as tuas dúvidas, para as tuas ansiedades, para os teus bloqueios, também passa a correr se tu te dedicares a trabalhar no teu corpo, até porque tu vais sentir um rejuvenescimento no teu corpo, tu vais sentir uma boa disposição e não há nada melhor do que isto, sentir que tu estás em harmonia com quem tu és. E quanto mais depressa tu sentires isto, quanto mais depressa tu te conectares com o aqui e o agora, porque só existe o agora, não existe mais nada, tu estás no momento presente sempre, mesmo que seja daqui a uma hora, tu vais estar no momento presente, naquele minuto, naquele segundo, naquele milésimo de segundo. É sempre o agora. O futuro é aquilo que tu achas que pode acontecer. E é aquilo que tu achas que pode acontecer baseado em quê? Nos teus pensamentos do passado. É como se tu tivesses uma rotina e então o teu futuro, tu já estás a basear o teu futuro nos pensamentos, nas rotinas, nas emoções do passado. Por isso é que é tão importante nós nos conectarmos com sonhos novos, caminhos novos, pessoas novas, porque nos fazem ter outros estímulos, fazem-nos ter outros conhecimentos, outras emoções, e então não deixamos que o nosso cérebro, que a nossa realidade se manifeste de acordo com aquilo que é passado. Há meditações fantásticas para isto também, e aconselho-vos as meditações de Joe Dispenza, ele que é um cientista, um médico maravilhoso. Ele tem formações também, tem vários livros que até tenho aqui um, se vocês quiserem ver, eu tenho este livro que é excelente e tem muita, muita, muita informação. Portanto, conectem-se com o aqui e o agora, que é a única coisa que interessa, e sempre que vocês estão conectados no aqui e no agora, não existe mais nada à vossa volta. E relativamente ao corpo físico, Saint Germain fala-nos aqui para nós não darmos demasiada importância ao nosso corpo físico. Porquê? Porque o nosso corpo físico é a manifestação do nosso interior. Então, o nosso corpo físico será moldado segundo o nosso interior. E nós também sabemos que quando nós colocamos a atenção apenas no corpo físico e nos desconectamos com a fonte, o que é que acontece? As pessoas têm tendência a ver apenas as imperfeições. E nunca se esqueçam que este corpo físico foi criado por uma entidade superior. Já imaginaram a mágica que é a construção de um corpo físico? O nascimento de um bebê? Se nós pararmos para pensar como é que é feito um bebê, como é que é gerado um bebê, a forma de crescimento, de evolução, tudo é tudo tão perfeito que como é que nós podemos olhar para o nosso corpo físico e colocar imperfeição no que quer que seja? E Saint-Germain diz-nos aqui uma coisa muito importante, que é quando nós olhamos para o corpo físico e vemos imperfeição, é sinal que nós passamos demasiado tempo a olhar para o exterior. Porque quando olhamos para o interior, tudo se alinha, tudo se organiza, tudo se manifesta na perfeição, porque nós somos perfeitos. E a perfeição é exatamente aquilo que o nosso Criador quis para nós. Já viram algum pai a desejar algo negativo para um filho? Deus dá-nos aquilo que nós precisamos. Deus dá-nos aquilo que Ele acha que é melhor para cada um de nós. Nós, quando vamos comprar roupa para os nossos filhos, e isto acontece principalmente quando eles já têm alguma idade,
Nós compramos a melhor roupa que nós achamos que é mais bonita, não é? E depois chegamos a casa e muitas vezes as crianças ou adolescentes olham e dizem: Eu não gosto nada disso. E nós fizemos o melhor que nós tínhamos cá dentro. Do outro lado, eles não agradecem. Mas na verdade, o que é que eles estão a ser? Eles estão a ser ingratos, não é? Porque nós estamos a proporcionar algo bom para eles. Nós estamos a fazer a mesma coisa com o nosso corpo físico. Estamos a reclamar de algo com que o nosso Criador, com que Deus fez com todo o amor. E se esse corpo está distorcido aos teus olhos, é porque tu tens essa desconexão dentro de ti. Tu distorceste toda essa energia, toda essa conexão que tu deverias ter com o teu Criador. O teu Criador, que é o meu Criador, que é Deus. Para mim é Deus, eu chamo Deus. E já disse que eu chamo Deus com muito orgulho, porque é aquilo que eu sinto verdadeiramente no meu coração. Para terminar, tenho aqui alguns decretos em que Saint-Germain nos diz que para a ascensão, se nós quisermos trabalhar no processo da ascensão, nós podemos dizer: Eu sou a presença que ordena. Ou seja, eu sou a presença que organiza tudo na minha vida. E se eu sou, porque eu sou, não é? Então é tudo perfeito. Tudo, se eu deixar fluir, se eu deixar que esta energia flua na minha vida, sem bloqueios, sem crenças, sem apegos, não é? Sem medos, então tudo vai fluir. E o que virá para mim será sempre o melhor, mesmo que o meu ego ache que é o contrário. E ele diz: Usei esta afirmação frequentemente porque aquieta a atividade exterior, de modo que ficareis centralizados na atividade do amor. Para quando temos problemas, devemos dizer: Deus em mim, presença eu sou. Manifesta-te, governa e resolve harmoniosamente esta situação. Que maravilhoso que era se todas as pessoas, sempre que enfrentassem um problema ou uma discórdia, tivessem esta afirmação, este decreto para dizer. Para resolver harmoniosamente aquela situação, com todo o amor e carinho, sem ódios, sem raiva, sem vingança, simplesmente porque estamos a aceitar que o que está a vir do lado de fora é para nos curar, seja o que for. Cada um há de ter com certeza os seus mestres, uns se calhar mais fortes do que outros, precisamente porque uns estão mais preparados do que outros e porque também alguns de nós já fizeram outros trabalhos em vidas anteriores que agora não precisam de fazer um trabalho tão profundo. Ou então porque nos propusemos até a ter um conhecimento e uma evolução maior e então propusemos-nos sim a um trabalho realmente mais duro, mais intenso, de maior expansão e abertura de consciência. O último decreto que tem aqui tem a ver com Jesus, porque Jesus disse: Pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e a porta se abrirá. Dizei, pois, ao vosso ser divino: Ouve-me, Deus, vem aqui e cuida disto. Deus quer que vós o ponhais a trabalhar. Isto abre o fluxo à energia divina, à inteligência e à substância que logo cumprirão a ordem. Também já vimos aqui, já falamos várias vezes, que os seres da luz estão aptos a trabalhar. Deus está ansioso por trabalhar conosco, precisamente porque Ele apenas está à espera que o nosso livre-arbítrio, que Ele nos deu, manifeste essa vontade. Quando cada um de nós manifestar esta vontade e pedir a Deus e disser: Ouve-me, Deus, vem aqui e cuida disto. Com toda a humildade possível, sem arrogâncias, sem medos, com todo o amor que tu possas sentir, então tudo se resolve. Tudo fica harmoniosamente perfeito. Aliás, tudo fica não, tudo está harmoniosamente perfeito. Tu é que precisas de te alinhar nas tuas energias. E quando te alinhas, tudo fica em sintonia com a energia divina. E como Jesus disse, basta pedir para receber. E não custa nada pedir. Não temos que ficar à espera que a vida mude,
que o universo mude, que o tempo mude. Quantas vezes as pessoas dizem tudo o que acontece é culpa do tempo, não é? Coitado do tempo que tem que levar com as culpas porque não fala e porque não se sabe defender. E isto acontece com é a mesma coisa que as pessoas quando estão a criticar, a julgar, a falar mal de alguém que não está presente. As pessoas fazem isso precisamente porque a outra pessoa não está presente e então acham que têm a liberdade de manifestar dessa forma. Mas, como também já falamos, quando se está a falar mal de alguém, a pessoa está a dizer muito mais sobre ela própria do que sobre a pessoa que ela está a falar. Ficamos por aqui neste capítulo. Acho que foi um capítulo muito interessante, muito instrutivo e agora ficamos aqui no... Vamos para o 27º capítulo e mais uma vez vamos falar da peregrinação de Jesus. 27º está quase a terminar este capítulo e se vocês conseguirem compreender cada capítulo que está aqui a ser estudado, se conseguirem dizer e trabalhar estes secretos, principalmente terem a consciência da energia do eu sou, tal como Saint Germain diz, garanto-vos que chegarão ao final do livro e não serão, com toda a certeza, a mesma pessoa que iniciou estes estudos. Se me acompanhas desde o início, quero desde já agradecer-te por toda a dedicação e carinho. Tenho recebido algumas mensagens muito carinhosas de pessoas que assistem aos vídeos e que se interessam verdadeiramente por esta energia. Acredito que numa outra vida já tínhamos estado juntos e por isso é que nos voltamos a unir nesta vida, neste estudo, porque faz todo sentido que, tal como Saint Germain já disse aqui no outro capítulo, nós já nos conhecemos todos. Nós já conhecemos Saint Germain, já conhecemos Jesus, porque em todas estas etapas nós estivemos presentes na vida de cada um deles, porque estamos conectados com esta energia maravilhosa. Hoje ficamos por aqui. Desejo-vos o melhor do mundo. Um beijinho muito grande e até ao próximo capítulo.